Uma boa tarde para você que acompanha a programação do Canal do Boi. O Agricultura BR começa agora e você vai acompanhar informações importantes a respeito de quais são as expectativas em relação à produção brasileira e também às suas exportações. Conab divulga primeiro relatório da safra 2018-2019 de cana-de-açúcar do Brasil e confirma a produção menor. Você vai acompanhar também os números que foram divulgados hoje em torno das vendas norte-americanas de soja e também de milho. E vê ainda como opera o mercado de câmbio no Brasil, com o dólar fechando nesta última quarta-feira a R$ 3,54. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E por aqui o Agricultura BR começa trazendo os destaques das grandes feiras que acontecem pelo país. Você sabe que nós estamos trazendo durante essa semana a cobertura completa da AgriShow e também da Expo Zebu. A Expo Zebu, que acontece já há 84 anos em Uberaba, Minas Gerais, é a maior feira voltada à pecuária zebuína do mundo. Quem está trazendo todos os destaques diariamente para o Canal do Boi é o Jorge Zaidan. Então a gente vai ao vivo para lá agora para a primeira participação dele nesta edição. Uma boa tarde para você, Zaidan. Como que está o andamento da Expo Zebu nessa quinta-feira? Muito boa tarde, Juliana, Fabiano também. Quinto dia de julgamento aqui na pista da ABCZ, no Parque Fernando Costa. Praticamente no finalzinho, agora meio-dia e 2 minutos. Os trabalhos começaram às 7h30, você pode perceber já uma movimentação, um resultado acaba de ser divulgado. Nós temos na pista, para este quinto dia de julgamento, as raças Nelore, Sindi, Tabapuã, Brahma, Anguzerá. A pista está muito bonita, bem colorida, principalmente com a presença da pelagem vermelha do Sindi também, já que as demais raças têm uma pelagem bastante clara, né, uma pelagem branca, e com a presença do Sindi nós temos aqui o alvirrubro, muito bonita essa pista, portanto, neste momento. O nosso assunto agora é Plano ABC, que é o Plano Agricultura de Baixo Carbono. Nós vamos conversar com o Elvison Ramos, que é coordenador de desenvolvimento sustentável do Ministério da Agricultura e é também o homem que responde pela coordenação do Plano ABC. A notícia, a entrevista, melhor dizendo, é muito importante porque ele vai falar sobre as novidades que serão apresentadas para o Plano Safra Agrícola e Pecuária agora em junho para a temporada 2018-2019. E como eu sei que nós estamos falando para agricultores e também para pecuaristas, o plano ou as informações que nós vamos acompanhar agora são de interesse para essas duas categorias. Afinal de contas, os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta estão cada vez mais em evidências, tornando-se uma ferramenta muito importante para quem quer tirar mais proveito das atividades dentro da fazenda. O Elvison Ramos está aqui conosco, gentilmente nos atende. Hoje ele passa o dia dando palestras aqui no Parque de Exposição e amanhã na Fazenda Experimental da ABCZ tem um dia de campo em que ele vai falar sobre como aproveitar essas ferramentas de financiamento para fazer a integração. Elvison, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria que você falasse o que deverá ser apresentado agora para o próximo Plano Safra dentro do Plano ABC. Dentro do Plano ABC nós temos uma linha de crédito que é uma linha especificamente para financiar as tecnologias do Plano ABC. Eu posso detalhar em termos da integração lavoura-pecuária-floresta, como tu bem comentaste, né, as suas várias opções, não só com floresta, mas pode ser a integração lavoura-pecuária. E dentro do Plano Safra nós temos o Programa ABC, que é uma linha de crédito especificamente para isso,
que não somente financia a integração lavoura-pecuária-floresta, mas também o sistema plantio direto, florestas plantadas, o tratamento de dejetos animais, a floresta plantada solteira. E o que nós temos é uma negociação ainda com o Ministério da Fazenda para apresentarmos uma proposta junto ao Conselho Monetário Nacional que é de redução dos juros. A proposta inicial foi realmente baixarmos os juros de 7,5% para em torno aí de 5,5%, quiçá, de repente, 4,5% para o Pronamp. Então, nós temos boas expectativas realmente para o Plano Safra 2018 a 2019, principalmente em termos da redução de taxa de juros, que é um valor que hoje compromete a adesão do produtor rural, né? Então, nós temos novidades, mas ainda estamos esperando uma confirmação desses valores. Mas a expectativa é muito boa para o próximo Plano Safra. Essa taxa de juros que vocês estão propondo para o Plano ABC? Isso, para o Plano ABC, que nós estamos propondo uma taxa de juros em torno de 5,5%, e para o Pronamp, que é uma linha de crédito especificamente para o médio produtor rural, talvez seja um pouquinho menor. Mas todo mundo sabe que todo o médio produtor que for fazer as tecnologias do Plano ABC, ele entra dentro dessa taxa de juro menor. Eu não consigo especificar hoje o valor menor que será, mas com certeza será bem menor do que essa que nós estamos trabalhando hoje, que é 7,5%. Já tem um volume de recursos definido para essa finalidade, a de recuperação de pastos, por exemplo, contemplada no Plano ABC? Nós tivemos no último Plano Safra 2,9 bilhões. Talvez se mantenha esse valor para o período 2018-2019. Vamos falar agora de uma coisa que muita gente não sabe. Hoje, conversando com pecuaristas aqui no Parque de Exposições, muita gente tem dúvida quanto à carência. Ou seja, quando é que ele vai começar a pagar esse financiamento tirado nessa safra? Quais são os prazos de carência? A carência, ela depende muito do projeto. Quer dizer, o projeto que começa a dar viabilidade econômica com 3 anos, ele vai começar a pagar com 3 anos. Mas vamos dizer que ele, no projeto dele, esteja contemplado o componente florestal. Aí ele pode começar, dependendo desse projeto, com 4, 5 anos de carência, 6 anos de carência. E poderá ter no prazo máximo de pagamento aí 10, 12 anos para pagar esse financiamento. No caso do eucalipto, por exemplo, ele vai esperar o corte da madeira para depois fazer o pagamento. Isso, porque com a integração ele pode começar a ter receitas antes do corte do eucalipto, porque ele está integrando com a pecuária, né? Então, isso depende muito realmente do projeto, mas a gente entra numa linha de crédito sabendo que eu vou ter uma carência condizente e um prazo de pagamento também condizente com a atividade que ele está desenvolvendo, que é de longo prazo, não é uma atividade curta, né? Quem vai pleitear o financiamento, ele tem que fazer um projeto para o Plano Safra geral e um projeto separado para o Plano ABC, ou um projeto só pode resolver o planejamento do produtor para chegar com esse projeto no banco? Com relação às tecnologias do Plano ABC, é um projeto só. Ele faz um projeto e apresenta na agência bancária dele, que ele está acostumado a trabalhar, que normalmente é o Banco do Brasil. Então é um projeto técnico que ele apresenta com vamos dizer assim, o sistema que ele está pleiteando desenvolver na sua propriedade. Quero agradecer aqui ao Elvison Ramos, que é coordenador do Plano ABCZ, Agricultura de Baixo Carbono, gentilmente falando conosco aqui do Canal do Boi. Muito obrigado pela sua presença, sucesso nas palestras hoje e no dia de campo amanhã, esse dia de campo aberto ao público. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com o público, né, que precisa dessas informações, porque são esses produtores que, na verdade, fazem a agropecuária brasileira se desenvolver no país. Muito obrigado, Fabiano, Juliana. Obrigado, Zaidan. Obrigado, Elvison, também. O Zaidan continua, né? A sua equipe continua com cobertura completa, trazendo todas as informações, aquilo que acontece lá no Parque Fernando Costa, em Uberaba. E da Expo Zebu, a gente vai para outra grande feira que está acontecendo nessa semana, a AgriShow.
Em Ribeirão Preto, São Paulo, mais de 800 marcas apresentam aos visitantes da feira as tecnologias mais avançadas para evoluir no campo. A Netafim é uma das empresas que está presente na feira este ano e mostra nesta edição uma nova tecnologia para irrigação inteligente. A Sara Kirchhoff conversou com o representante da empresa que fala um pouquinho sobre este novo serviço e também traz uma outra novidade, uma parceria com uma instituição financeira para facilitar os investimentos do homem do campo. Hoje o Brasil tem mais de 6 milhões de hectares de área irrigada e no caso da irrigação por gotejamento, a economia de energia elétrica e também de água pode passar aí dos 30% e 40%. E a respeito da irrigação também tem muita tecnologia sendo trazida aqui para a AgriShow 2018 e uma das empresas que está trazendo novidades é a Netafim, uma empresa israelense que está há mais de 50 anos no mercado. Cristiano Januzzi vai contar para a gente que tecnologias são essas que o público pode ver aqui durante esses dias de feira. Tudo bem? Tudo bom. Bom, a gente veio falar da irrigação inteligente, onde o produtor pode economizar de 30% a 40% de água, consequentemente energia elétrica e uma novidade também, ele acaba economizando fertilizante. Como é um sistema muito eficiente e que faz de maneira parcelada a fertirrigação, a gente consegue economias aí de 20% a 25% do nitrogênio e do potássio. E a gente esse ano vem trazendo uma novidade bem bacana para o produtor, que é o NetBeat, onde ele tem o controle da lavoura na palma da mão. Ele consegue tanto fazer o monitoramento de solo e da cultura, como também ligar e desligar o sistema de irrigação de onde ele estiver de maneira remota. Cristiano, e falando a questão do custo-benefício, no caso da cultura do café, por exemplo, esse retorno pode vir já na primeira safra, né? Exatamente. No caso de café, desde que a irrigação inteligente, irrigação por gotejamento, seja implantada do início da lavoura, o produtor em 2 anos e meio com a safra já se paga o sistema e ele vai poder usar aí por 10, 15 anos tranquilamente o sistema de irrigação inteligente. Tá certo, então obrigada, viu, Cristiano? E como eu falei, tem muita tecnologia sendo lançada por aqui, mas também estão sendo lançadas muitas parcerias e uma delas é da Netafim com o banco DLL, subsidiário do banco holandês Rabobank, que foi aí um lançamento que aconteceu durante a AgriShow, que vem justamente para financiar a questão da irrigação no campo. Quem vai explicar um pouquinho mais sobre essa novidade para a gente é o José Campos, que é do banco DLL. Tudo bem? Tudo bom, Sara. Então, uma bacana, a gente lançou parceria com a Netafim no Brasil. Na verdade, a gente está trazendo uma parceria global. A gente já opera com a Netafim nos Estados Unidos, na Itália e no México. E a gente vinha conversando há cerca de 2 anos para lançar a parceria aqui. O objetivo da parceria com o banco é que a Netafim passe a ter uma solução que a gente chama de banco de fábrica, onde ela traz conveniência para o produtor dela. O que quer dizer isso? O produtor vai à Netafim, vai aos seus distribuidores ou na fábrica negociar a compra de um equipamento de gotejo. E nesse mesmo momento, ele tem a solução de compra desse equipamento. Então, a Netafim passa através do NetaFinance, que é a marca que a gente está lançando, a oferecer soluções de financiamento para o cliente final também. Isso traz conveniência para toda a cadeia, traz conveniência para a fábrica, para o distribuidor e para o cliente, porque ele não precisa ir para outro lugar buscar a linha de crédito, né? Então, a gente imagina que isso ajude a Netafim a alavancar vendas e, especialmente, olhando para o produtor final, que seja mais conveniente para ele, né? Ele tem a facilidade, não fique tanto tempo fora da lavoura, ele consegue, numa visita à Netafim, ou enfim, quando ele está fechando o processo, ele não precisa abrir todo o processo no banco, ele tem tudo pronto direto na fábrica. Uma facilidade, então, que a Netafim vem trazendo, além de oferecer a tecnologia, ela oferece também um meio de se conseguir essa tecnologia e levar lá para o campo. Bom, de Ribeirão Preto, então, AgriShow 2018, Sara Kirchhoff para o SBA. E as exportações brasileiras no mês de abril ficaram 10% inferiores a abril do ano passado. Um dos destaques é a soja. Só que a soja atingiu o 3º maior volume de embarques para um único mês, apesar de ter um volume menor do que abril do ano passado. Esse volume menor é por conta do atraso na colheita no ano de 2018. Confira os destaques na reportagem. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria e Comércio, o Brasil exportou 6,142 bilhões de dólares a mais do que importou no mês passado. Mesmo assim, houve queda de 11,8% em relação ao resultado de abril de 2017. Os destaques das exportações do agronegócio foram a soja, o milho e as carnes. Segundo os dados da balança comercial divulgados em Brasília,
O embargo da União Europeia ainda não afetou as exportações de frango do Brasil para aquele bloco econômico. A exportação de frango para a União Europeia cresceu no mês de abril. Houve uma medida que embargou 10 frigoríficos do Brasil, mas a participação desses frigoríficos é pequena no total exportado, de cerca de 10% do que é embarcado para a União Europeia e apenas 1% do que o Brasil exporta para o mundo. A carne de frango reduziu como um todo, principalmente por conta de redução das compras da Arábia Saudita, que é um principal destino, e também do Japão, que é um destino relevante. A carne bovina ela tem desempenhado muito bem nesses meses e o milho vem de uma recuperação da safra. Teve uma quebra de safra na safra anterior de 2016-17. Esse ano temos uma nova produção alta de milho, que faz com que esses volumes sejam crescentes, né? E tivemos um aumento de exportação acima de 100%. As exportações de produtos básicos caíram 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque para a carne suína, menos 31,7%. Café em grão, menos 23,1%. Minério de ferro, menos 21,5%. E carne bovina, que caiu menos 17,7%. Todos os meses, o governo divulga a balança comercial do Brasil. Odacil Canepa para o SBA. A Agricultura BR, já que estamos falando de exportação, traz agora os destaques para a soja, uma vez que os embarques da oleaginosa durante o mês de abril totalizaram 10.280.000 toneladas, isso no último mês, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. O número fica abaixo de abril do ano passado e abaixo também de maio de 2017. E só, esses números apresentados em abril de 2018, na verdade, são muito bons para o embarque de soja e traz essa marca para o terceiro maior volume de soja exportada em um único mês, desde quando o governo começou a trazer e divulgar esses dados. Vamos ver o comparativo, porque ele traz o patamar para a soja bem interessante. Você vê aqui abril de 2018 totalizando 10.280.000 toneladas. Abril do ano passado foram 10.430.000 toneladas, portanto aqui uma diferença de 150.000 toneladas para igualar abril do ano passado. Maio de 2017 é o recorde, não tivemos nenhum mês como esse. Maio de 2017 foram quase 11 milhões de toneladas, 10.950.000 toneladas embarcadas em maio do ano passado, por isso trazemos o destaque aqui. Já março desse ano teve 8.810.000 toneladas. Isso acontece por conta da colheita. A colheita no passado era mais adiantada do que neste ano. Os grandes embarques brasileiros de soja, principal produto da pauta de exportação, ocorre após uma colheita recorde no Brasil e em meio a tensões comerciais entre China e Estados Unidos, principalmente, que acabam trazendo uma influência muito forte para os negócios aqui no país. De acordo com os dados da Secretaria, no acumulado do ano até o mês de abril, as exportações de soja do país chegaram a 23,5 milhões de toneladas. Esse número fica abaixo do que o Brasil enviou ao exterior no acumulado do ano passado, até o mês de abril. Veja só na tela, enquanto em relação à safra atual 17-18, foram embarcadas 23,5 milhões de toneladas do grão, no mesmo período do ano passado foram 23.800.000 toneladas. As exportações do país previstas para 2018, no entanto, têm uma projeção de serem maiores do que as do ciclo passado, de acordo com a apuração feita pela Agricultura BR junto a analistas do setor. Agora, um fator que chama muita atenção, seu agricultor de todo o país, é o preço médio da soja exportada durante o mês de abril. Tivemos elevações, preços mais firmes em soja em Chicago? Sim. Prêmios melhores pagos no porto? Também. Mas tivemos o dólar também subindo muito. Isso fez com que os valores em reais aqui melhorassem bastante. Mas o preço em dólar na tonelada exportada chegou a $400,90. Ele é bem superior àquilo que era praticado um mês antes, portanto em março, de pouco mais de $389 por tonelada e também maior do que os $375 pagos em abril
abril do ano passado. Com isso, o valor de faturamento das tradings que exportam soja no Brasil superou a marca de 4 bilhões de dólares nesse último mês, e inclusive a marca faturada tanto em março, claro, evidente, mas também abril do ano passado. Olha como esse valor fica mais expressivo. Abril de 2018 chega a 4 bilhões 110 milhões de dólares faturados, com um valor de tonelada de 400 dólares e 90 centes. Já abril de 2017, 3 bilhões 940 milhões de dólares, tendo um valor médio de 389 dólares. Comparado a março desse ano, ficou apenas com 3 bilhões 430 milhões de dólares. Aqui a grande diferença fica entre o valor da tonelada praticada em abril do ano passado e abril deste ano. Este ano chega a passar a marca de 400 dólares, ano passado 378 dólares por tonelada, e isso fez toda a diferença. Mesmo com volume cerca de 150 mil toneladas a menos de embarques em abril de 2018, as trades acabaram vendendo um pouco menos por muito mais. E nesta última quarta-feira, a FC Stone divulgou os seus números para a estimativa para a produção de soja no país. Em relação aos dados, ela traz agora a sua estimativa para quase 117 milhões de toneladas a serem produzidas em território nacional. 1 milhão de toneladas acima daquilo que foi divulgado no começo do mês de abril. Um outro dado importante fica por conta da elevação frente à temporada anterior, até então recorde no Brasil, fica 2,5% acima daquilo que tinha sido produzido na última temporada. Veja aqui os destaques para a produção de acordo com a FC Stone, produção de soja no Brasil, maio da temporada 2017-2018, 116 milhões 960 mil toneladas, quase 1 milhão de toneladas acima do que foi divulgado em abril pela FC Stone, 116 milhões de toneladas. Na temporada passada, a consultoria informa que foram 114 milhões e 70 mil toneladas produzidas, portanto, se a estimativa de maio estiver certa, quase 117 milhões de toneladas, ela fica 2,5% superior aos números da temporada passada. Em relação à produtividade média esperada para a safra de soja no Brasil, a consultoria FC Stone estima um índice bem alto, acima de 55 sacas por hectare na média nacional. Ela só não é maior do que a média alcançada na safra passada, que foi de 56 sacas. O ciclo atual, portanto, 17-18, tem a projeção de fechar em 55,66 sacas por hectare na média Brasil para a safra 17-18 de soja. Em relação às exportações, a FC Stone destaca que deve chegar a 70 milhões de toneladas as exportações nacionais da oleaginosa, um recorde absoluto e frente aos dados até então recordes da temporada passada, quando foram embarcadas 68 milhões 150 mil toneladas da soja. Se a FC Stone estiver certa, os estoques brasileiros vêm para baixo de 1 milhão de toneladas, vai ficar em torno de 930 mil toneladas de soja, e com isso o Brasil, mesmo tendo 2 safras recordes seguidas, vai ficar com estoque bastante baixo, o chamado arroxo no estoque nacional. Veja só, estimativa é de 70 milhões contra um recorde embarcado de 68 milhões 150 mil toneladas na última temporada. Se isso acontecer, mexe positivamente, pelo menos para os valores do preço da soja no mercado nacional em relação aos estoques brasileiros. E pode-se afirmar que agora praticamente 100% da safra brasileira de soja já foi colhida. O Rio Grande do Sul, que é o último estado com o calendário da oleaginosa, encerrou as atividades de retirada do grão dos campos. Os números finais da safra foram divulgados pela Emater Gaúcha. Quem traz os detalhes para a gente é a Annelise Nicolodi.
A colheita da soja está praticamente encerrada no Rio Grande do Sul. Uma safra que rendeu 17 milhões de toneladas do grão. Em 10 anos, uma evolução de quase 113% na produção. Os dados foram divulgados pela Emater durante a FenaSoja, que acontece em Santa Rosa, no noroeste do estado, até o próximo domingo. A área total cultivada com o grão foi de aproximadamente 5 milhões e 700 mil hectares, 3,29% a mais em relação à área cultivada na safra anterior. No entanto, estima-se que a produção total desta safra represente uma redução de 8% em relação a 2017, devido aos problemas climáticos registrados em algumas regiões. Em relação aos aspectos econômicos, levando em conta o preço médio praticado em abril, o valor bruto da produção no Rio Grande do Sul equivale a mais de 22 bilhões de reais. A produtividade média foi de 50 sacas por hectare, 10% menor que a média da safra anterior. Apesar desta redução, a produtividade esperada é a segunda maior dos últimos 10 anos, ficando atrás apenas da média da safra 2016-2017. Enquanto a maioria dos estados do Brasil estão finalizando ali a colheita da safra de soja, no estado de Roraima, as atividades envolvendo a oleaginosa são diferentes, são de plantio. Isso mesmo, o estado de Roraima tem um calendário diferenciado no quesito da soja. Isso por conta da sua localização geográfica, que fica lá no extremo norte do país. Com isso, Roraima segue o calendário de plantio lá dos Estados Unidos. Na região de Boa Vista, as atividades de plantio já começaram. Os produtores aproveitaram boa umidade do solo vista no mês de abril para iniciar o plantio desta nova safra. Segundo a Secretaria de Agricultura, serão cultivados neste período cerca de 43 mil hectares com a oleaginosa. Juliana, com a produtividade de Roraima, que tem a segunda melhor da região norte do país, chegando a 51 sacas por hectare, a estimativa é que o estado realmente tem um bom resultado sobre a sua área de produção. Apenas Rondônia tem uma produtividade melhor para a soja do que Roraima. De acordo com o secretário de Agricultura do estado, o Marlon Bus, isso acontece porque os produtores têm investido bastante na recuperação e também na formação de solo. Vamos ver aqui a frase dele, é o Marlon Bus, secretário de Agricultura de Boa Vista, Roraima. Pelas condições do nosso solo, isso não se faz de um ano para outro. Com o passar do tempo, vamos ter mais estabilidade produtiva na nossa região. Está aí o Marlon falando a respeito dessa produtividade melhor no estado. Vamos saber agora como que fica então o clima para os produtores roraimenses que já estão iniciando o plantio da nova safra de soja. Quem traz os detalhes para a gente da previsão é a Juliana Rezende. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Diferente das demais áreas do Brasil, a soja só começou a ser plantada no estado de Roraima agora, nos últimos dias. As atividades no campo começaram a acontecer, então por conta disso os produtores já estão avançando bastante com as atividades de semeadura da soja no estado de Roraima. A disponibilidade hídrica do solo vem favorecendo essa fase inicial de desenvolvimento das lavouras, porque as chuvas na região norte, especialmente no estado de Roraima, vêm acontecendo de maneira frequentes e mantendo o solo com bastante umidade. Os índices de umidade do solo em Roraima passam de 90% nas áreas mais ao sul do estado. Nas áreas mais ao norte, apesar de ter umidade do solo um pouco mais baixa, ainda assim é uma situação bastante favorável para o crescimento das lavouras que acabam de ser semeadas. Nos próximos dias, tem previsão de chuva também. Então, essa chuva que já vem acontecendo em grande parte da região norte não deve cessar. As instabilidades ainda devem seguir atuando na região. Isso ocorre por conta do calor e da umidade do ar mais elevada, que segue mantendo essas pancadas de chuvas mais frequentes. No decorrer dos próximos dias, até o dia 8 de maio, tem previsão de chuva abrangente em todo o estado de Roraima. E essa chuva deve vir de maneira bastante intensa,
tanto que os acumulados podem até alcançar de 30 até 50 milímetros em apenas 5 dias. Então são pancadas de chuvas mais fortes em um curto período de tempo. No decorrer da segunda semana, entre os dias 9 e 13 de maio, essa chuva ainda vai ficar um pouco mais concentrada nas áreas mais ao sul do estado e as instabilidades devem seguir de maneira mais intensas. Então segue chovendo de maneira mais forte, com riscos até para temporais nas áreas mais ao sul do estado de Roraima, enquanto que nas áreas mais ao norte, apesar dessa chuva ainda persistir, o volume de água não deve ser tão elevado, ficando em torno de 15 milímetros nas áreas mais ao norte de Roraima. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 18 de maio, as instabilidades agora começam a perder um pouco mais de intensidade, já não tem previsão de chuva tão volumosa e intensa. Mesmo assim, as instabilidades ainda devem seguir concentradas sobre o estado de Roraima e devem seguir mantendo a chuva mais persistente. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva frequente nas áreas produtoras de soja no estado de Roraima. A expectativa é de que essa chuva siga mantendo o solo com bastante umidade, o que, por um lado, beneficia essa fase inicial de desenvolvimento das lavouras, pode ainda atrapalhar momentaneamente e acabar até paralisando as atividades de plantio da soja no estado de Roraima. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Seguimos falando sobre o complexo soja, mas agora com um destaque internacional. Exportadores privados dos Estados Unidos informaram ao mercado nesta quinta-feira vendas avulsas de óleo de soja. Uma situação um pouco atípica em um momento em que a Argentina, maior país exportador de óleo de soja do mundo, sofreu quebra na sua safra da oleaginosa. Então essa é uma situação que traz um certo frescor para o mercado do complexo soja, possivelmente trazendo ganhos. Foram exportados, portanto, foram vendidos 30 mil toneladas de óleo de soja com destino para o Peru, ainda referente à temporada 2017-2018. E toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. Os dados apresentados nesta quinta-feira pela manhã trouxeram um pouco mais de 416 mil toneladas comercializadas na semana encerrada em 26 de abril. Representa cerca de 100 mil toneladas abaixo do volume registrado, acima, do que foi registrado uma semana antes. Com isso, os norte-americanos vão se aproximando lentamente da sua meta de exportação. Vamos ver aqui o resumo do que aconteceu na semana encerrada em 26 de abril de 2018 para as vendas norte-americanas de soja. Venda semanal de 416.259 toneladas, safra atingiu 54.770.000 toneladas para uma meta de 57.150.000 toneladas, portanto, se aproxima, mas se aproxima muito devagar. O volume, aquela questão de ritmo de vendas de soja nos Estados Unidos não é muito bom, isso desde o começo da temporada. Lá nos Estados Unidos, mesmo com os dados para complexo soja, como a Juliana explicava há pouco, de vendas de óleo de soja pelo país, não chegaram a trazer muita animação para o mercado, que está muito mais ligado a outros fatores. Um desses fatores é o plantio de soja nos Estados Unidos, que também tem atraso. Isso seria um fator altista. Por outro lado, como a moeda norte-americana, por conta das situações da economia dos Estados Unidos, uma possível alta de juros superior àquilo que estava já precificado, aumenta o dólar frente às moedas no mundo todo, isso acaba prejudicando a capacidade norte-americana de exportar. É isso mesmo. Se o dólar está muito alto, o que acontece? Aquela capacidade norte-americana acaba caindo e a competitividade dos produtos de exportação também. Portanto, é cada vez menos competitiva os produtos norte-americanos no mercado internacional, inclusive a soja. Veja só como é que fica, isso aqui é um efeito do dólar alto para os americanos. Aqui nós temos mercado futuro da soja para maio a $10,25 o bushel, vai perdendo mais de 7 centes de dólar. Julho, $10,35 por bushel, também perde 7 centes. Agosto, $10,38 por bushel, perdendo 7 centes de dólar. Setembro, pouco mais de 6 centes de dólar em queda, $10,35 por bushel. Esses são os negócios apresentados neste momento, depois de uma queda acima de 10 centes nesta última quarta-feira.
E a gente fala agora do dólar e a alta que tem sido vista para a moeda norte-americana no Brasil nos últimos dias. Dólar fechou o mês de abril acumulando alta superior a 6% e fechou nesta quarta-feira, primeiro dia útil do mês de maio, a R$ 3,54 mais 9 para a venda. Foi o maior valor em 2 anos. As cotações da moeda norte-americana no Brasil e também em outros países têm subido principalmente por conta da confirmação das taxas de juros dos Estados Unidos, que nesta última quarta-feira foram confirmadas pelo Banco Central do país entre 1,5% a 1,75%. De acordo com informações do governo federal, o Banco Central vai passar a intervir no mercado do dólar no Brasil a partir desta quinta-feira para conter a alta da moeda no país. O Banco Central realiza oferta de dólares, portanto, para segurar a elevação da moeda no Brasil. Esse anúncio foi feito na noite desta última quarta-feira, após a moeda fechar a quase R$ 3,55. A última vez em que o Banco Central havia feito essa operação de intervir no mercado foi em maio do ano passado, quando as gravações de Joesley Batista envolvendo o presidente Michel Temer vieram à tona e causaram aquela grande volatilidade no mercado. Nesta quinta-feira, a moeda norte-americana vinha operando com leve oscilação em relação ao fechamento desta última quarta. Segue em pouco movimento de alta, 0,31% de elevação agora, mas ainda assim subindo mais. Moeda vem a R$ 3,56 no Brasil neste momento. Bom, e a gente vai agora para o primeiro intervalo desta edição. Ainda hoje a gente fala sobre a cana-de-açúcar do Brasil e o primeiro relatório divulgado pela Conab para a temporada nova. E você entre em contato conosco, participe do programa. É simples, mande sua mensagem no nosso WhatsApp. É o 67996562266. Nós voltamos já. E neste final de semana tem estreia aqui pelo Canal do Boi, porque teremos o Agromotor Brasil, que vai trazer todas as novidades das máquinas e motores semanalmente aqui no Canal do Boi. Isso porque Paulo Cruz e Elaine Valdez já estão preparando o material. Bom, e eles estão nesta semana na AgriShow, em Ribeirão Preto, São Paulo, colhendo todas as informações a respeito das mais modernas e inovadoras tecnologias para o campo. Elaine Valdez está por lá, está se divertindo, trabalhando bastante, pegando um pouco de sol. Vai nos falar um pouco a respeito do que está sendo feito na AgriShow e que você vê neste final de semana. É isso mesmo, Fabiano, Juliana, e para você que está acompanhando a Agricultura BR aqui na programação do Canal do Boi. E olha, sábado, 8h30 da manhã pelo horário de Brasília, você acompanha a estreia do Agromotor Brasil. Nós começamos em ótimo estilo, estamos aqui na AgriShow, essa que é considerada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior da América Latina. E tem muita novidade. Falando novidade, vou mostrar para você, na verdade quem vai te mostrar é o Jaque Torreta, que ele é aqui da Mahindra, para contar pra gente da colheitadeira C12, que só vai estar aí no mercado mais ou menos 2 safras inteiras. É só para dar uma aguinha na boca aqui na AgriShow, Jaque? Mais ou menos isso. Vamos dizer, como a indústria automobilística faz, é um trator conceito, é uma colheitadeira conceito. Na verdade, a gente trouxe essa máquina que é produzida hoje na Europa, né, para fazer as primeiras avaliações aqui no Brasil. E é um projeto, vamos dizer, de médio prazo, né, então todo o desenvolvimento, toda a tropicalização da máquina tem que ser feita. Então, é um projeto extenso, né, mas uma máquina que promete ser bastante robusta, assim como o resto dos produtos da Mahindra, e a gente vê aí um potencial bastante grande para a máquina. Bom, não vou deixar o Jaque falar mais. Se você quiser saber mais informações, só no Agromotor Brasil, AgriShow Especial 2018, na estreia do Agromotor Brasil para todo o público do agronegócio brasileiro. Até mais, tchau, tchau!
E o clima mais seco, que vai atingindo boa parte da área produtora do Brasil, fez a FC Stone trazer para baixo a sua estimativa de produtividade para o milho de segunda safra ou milho safrinha na região Centro-Sul principalmente. É o que nós vamos ver agora, que com essa perda de produtividade, os números para a produção de segunda safra também caem. Veja só as estimativas, porque essa apresentada nesta quarta-feira última traz a FC Stone números para uma estimativa de 60 milhões e 500 mil toneladas de milho. Em abril, a consultoria estimava 63 milhões e 70 mil toneladas de milho. É um corte forte de 2 milhões e 570 mil toneladas entre uma estimativa e outra. A produtividade esperada agora pela FC Stone é de 85,83 sacas por hectare. Houve diminuição de rendimento para importantes estados produtores, como Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Como boa parte das lavouras foi semeada fora da janela ideal de plantio, elas se desenvolveram fora daquele período mais favorável ao desenvolvimento das lavouras, que deveria contar com clima de mais precipitações. Com isso, portanto, a FC Stone reduz a expectativa de rendimento para estas áreas produtoras. Já em relação ao milho de primeira safra, a consultoria não trouxe alteração nesse seu último relatório. Continua projetando a safra de milho do Brasil, temporada 17-18, safra de verão, em 23.370.000 toneladas, um volume bem inferior ao da safra passada, que fechou em 29.400.000, queda de 20% nos cálculos da consultoria. Com isso, a FC Stone estima uma safra brasileira total de milho na casa de 83 milhões e 900 mil toneladas. É uma redução, evidentemente. Contudo, as exportações, os embarques brasileiros de milho devem chegar a 32 milhões de toneladas, um recorde de acordo com a FC Stone. É o que nós vamos ver agora, esses números em torno de oferta e demanda total para a temporada 17-18, uma produção de 83 milhões e 900 mil toneladas, exportação de 32 milhões de toneladas e estoques. Esses estoques são bem interessantes porque eles ficam em 11 milhões de toneladas, mostrando ainda uma situação muito confortável nos estoques estratégicos do país. Bom, e alguns estados da região centro-oeste do país já estão sem chuva há mais de um mês. Vamos saber então se há previsão das precipitações voltarem? Quem traz as informações é Juliana Rezende. Algumas áreas produtoras de milho na região centro-oeste vêm sendo prejudicadas por conta da falta de chuvas. Como, por exemplo, na região de Rondonópolis, o mês de abril não foi de chuvas significativas e o mês de maio já vem começando também com falta de chuvas. Essa falta de chuvas, especialmente no Mato Grosso do Sul, vem diminuindo a disponibilidade hídrica do solo, que agora já alcança em torno de 20% a 30%. A situação não é tão preocupante nos estados do Mato Grosso e no estado de Goiás, porque as últimas chuvas acabaram sendo um pouco mais frequentes e conseguiram manter o solo com mais umidade, onde os índices agora passam de 40% a 50%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de tempo seco ainda na maior parte da região centro-oeste. Isso acontece porque uma massa de ar mais seco acaba atuando no Brasil central e acaba inibindo a formação de áreas de instabilidades. Então, se chover ao longo dos próximos dias, é uma chuva muito irregular e bastante isolada, principalmente nessas áreas aqui da faixa oeste do estado de Goiás e também do noroeste do Mato Grosso, porque nas demais áreas o predomínio deve ser de tempo firme e os próximos dias devem ser ensolarados até pelo menos o dia 8 de maio. A partir do dia 9 tem previsão de chuva, então o tempo começa a mudar a partir do dia 9 porque novas áreas de instabilidades avançam pelo sul do país, conseguem alcançar o estado do Mato Grosso do Sul, alcançar também as áreas da faixa oeste do Mato Grosso, então a chuva já começa a retornar aos poucos. Ela não deve vir de maneira tão intensa, retorna aos poucos de maneira mais fraca, mas mesmo assim já é um cenário mais satisfatório, principalmente para as lavouras de milho agora da região. Nas demais áreas, como no estado do Mato Grosso, grande parte do estado e também do estado de Goiás, o tempo firme ainda vai seguir predominando.
E essa chuva deve persistir no estado sul-mato-grossense ao longo da terceira semana também, até pelo menos o dia 18 de maio. Tem previsão de chuva no estado do Mato Grosso do Sul. Agora no estado do Mato Grosso a chuva avança um pouco mais, volta a chover da faixa central até a faixa oeste do estado do Mato Grosso. Agora na faixa leste deste estado não tem previsão de chuva ainda, assim como grande parte do estado de Goiás. Então ao longo das próximas semanas, nas áreas mais preocupantes da região centro-oeste, como é o estado do Mato Grosso do Sul, onde a umidade do solo vem caindo cada vez mais, o cenário volta a ser um pouco mais otimista. Após dias de tempo mais seco, então a chuva retorna aos poucos, o que é um cenário bastante satisfatório para as lavouras de milho da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui, a Agricultura BR segue falando de milho e agora sobre o relatório de vendas e exportações que tradicionalmente é apresentado toda quinta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E nesta quinta-feira, os números divulgados para vendas de milho totalizaram 1.019.000 toneladas do cereal. Isso mesmo com cancelamentos na ordem de 127 mil toneladas, de acordo com o relatório. É o que você acompanha conosco, vendas até o dia 26 de abril, semanal a 1.019.863 toneladas. A safra neste momento, ou até o dia 26, atingiu 51 milhões de toneladas para uma meta de 56.520.000 toneladas de milho a serem exportadas pelos norte-americanos. A gente acompanha o mercado internacional do milho agora. Milho lá na Bolsa de Chicago, referência internacional para commodity. Milho vem operando com alta nesta quinta-feira. Eu lembro a você que nesta última quarta ele vinha operando em campo negativo. Maio reage hoje, portanto, vem a $3,97 mais 6 por bushel. Julho, $4,06 mais 2. Posição de setembro negocia o bushel do milho a $4,13 mais 6, enquanto dezembro, $4,21 por bushel. As cotações chegaram a cair nesta última quarta-feira em virtude do relatório de acompanhamento de safra nos Estados Unidos, que informou que o clima melhorou por lá, permitindo um melhor avanço das atividades de plantio. E chegou a hora de mais um rápido intervalo por aqui. Veja ainda nessa edição os números para cana. Safra deve ser menor na atual temporada. E ainda hoje vamos falar a respeito de um importante debate que o Agricultura BR e o Canal do Boi promovem na próxima segunda-feira a respeito do Fundo Rural. Não sai daí, nós voltamos já. E as máquinas seguem sendo a grande atração da AgriShow, que chega à sua 25ª edição em 2018. A repórter Sara Kirchhoff está por lá e nos mostra agora uma das empresas que traz essas atrações. A tecnologia embarcada vem revolucionando o trabalho do campo nos últimos anos e facilitando bastante a vida do produtor rural. Aqui na LS Tractor, essa facilidade ela é demonstrada através de um simulador que vem fazendo bastante sucesso por aqui, né, Astor? Bastante sucesso. O simulador que vem para mostrar o piloto automático que está embarcado nesse novo modelo que a LS está lançando aqui na AgriShow, que é o H145. Começar falando um pouquinho do simulador, como é que ele funciona e de que forma que ele é aplicado de fato mesmo, né, lá na propriedade? Isso, o simulador ele dá o realismo, né, como se o cliente, o produtor, o usuário estivesse sentado no trator efetivamente, ele lá vai pilotar o trator, vai acionar o piloto e ele vai se conduzir e vai mostrar o trabalho que está sendo executado, se o plantio está sendo... o alinhamento está correto, enfim, como se ele estivesse plantando ou pulverizando. É uma facilidade bem grande, né? Hoje as tecnologias, principalmente para essa área de grãos, no Brasil principalmente, para você fazer parte desses segmentos de negócios, inevitavelmente os lançamentos de produtos focados para esse setor, eles precisam ter a necessária tecnologia embarcada. E uma delas é o sistema de piloto automático, assim como telemetria, que é o reporte online das informações do trabalho que está sendo executado no campo. Isso hoje é uma realidade. A agricultura brasileira ela já está conectada e a LS também está conectada, né? Astor, como você falou, essa tecnologia ela é
feita inclusive para uma série de tratores novas que vocês estão lançando aqui, que é a H145, mas além disso, o que também chama a atenção aqui no stand da LS Tractor é o xodozinho da LS Tractor, que é o menor trator da feira, que o público chega aqui e gosta bastante também, né? Como é que surgiu a ideia de lançar esse menor trator e qual é a funcionalidade dele? Nós nesse momento de estar comemorando 5 anos de produção no Brasil, a LS Tractor separou alguns lançamentos para entrar em segmentos novos, que é então a série H com 115, 125 e 145 CV, onde nós vamos aí entrar com mais opções de produto, principalmente para o médio produtor, do setor de grãos, de plantio de soja, de milho, enfim, né, todo o setor de grãos, assim como o setor canavieiro, né, esse trator de 145 cavalos, ele tem um foco, uma presença bastante importante no setor da cana, no preparo de solo, no plantio. E na outra ponta, nós chegamos também com uma inovação, que é um dos tratores, se não o trator mais pequeno do mercado brasileiro, que é o nosso MT-25. Nosso micro trator de 25 cavalos. É um trator com motor diesel 3 cilindros de 25 CV e uma transmissão que é chamada HST, que na prática é uma transmissão hidrostática, hidráulica. Você define o torque de trabalho e o deslocamento do trator para frente ou para trás é simplesmente feito pisando num pedal que indica para frente e no outro pedal que indica para trás. Então, um trator com levante hidráulico para 440 quilos, controle remoto para acionar os implementos para essa atividade. Mas aonde esse trator vai trabalhar? Um mercado imenso no Brasil, que é aquela agricultura de final de semana, agricultura indoor, aquele produtor de alface, o produtor hortigranjeiro que trabalha dentro de estufa, ele também quer um trator para trabalhar lá dentro e não pode ser um trator grande. Então, um trator pensado para essa atividade indoor e também para embelezamento das cidades. Um trator que trabalha com uma roçadeira e trabalha nos mais pequenos espaços, né? Hoje, o trabalho manual na agricultura ele é inviável, ele inviabiliza qualquer atividade, mesmo lá do microprodutor. Então, nós chegamos com um trator para o médio, já até grande produtor, 145 CV, e um trator novo, um projeto novo, para aquele microprodutor lá com um trator de 25 cavalos. É isso aí, então obrigada Astor Kilp, que é gerente de marketing do produto da LS Tractor. São muitas tecnologias, muitas soluções aí para o trabalho no campo que a gente vê no dia a dia aqui na AgriShow, e realmente o número de lançamentos e de novidades é bastante impressionante. De Ribeirão Preto, AgriShow 2018, Sara Kirchhoff para o SBA. A Conab divulgou na manhã desta quinta-feira o primeiro levantamento em relação à safra nova de cana-de-açúcar do Brasil, temporada 2018-2019, que entrou em vigor oficialmente no dia 1º de abril. Os dados da companhia confirmam uma safra menor do que a do ciclo passado. De acordo com esse primeiro relatório, o Brasil deve colher, na temporada atual, 625.960.000 toneladas de cana-de-açúcar, um volume 1,2% inferior em relação à temporada passada. Trata-se do terceiro ano consecutivo de queda para a produção de cana-de-açúcar no país. Vamos ver esses números porque mostra uma safra em decadência. De acordo com a Conab, a temporada 14-15 contou com 634.760.000 toneladas. A 15-16 foi mais cheia, 665.580.000 toneladas. Aí vem a linha de baixa. Na 16-17 recua para 657.180.000 toneladas. 17-18 cai para 633.260.000 toneladas. E agora a projeção para 18-19 é de 625.960.000 toneladas. Portanto, além de ser a terceira safra consecutiva de queda para a cana-de-açúcar, é a mais baixa dos últimos 5 anos.
Em relação à produção dos derivados da cana, açúcar e etanol, a Conab confirma o que outras instituições já estavam projetando, uma safra mais alcooleira, menos cana sendo destinada à fabricação do adoçante e mais a do etanol. Na visão da Conab, a produção de cana de açúcar, melhor dizendo, do Brasil deve ficar em 35.480.000 toneladas neste ciclo novo, um recuo de 6,3% em relação à temporada 17/18. Já a produção de etanol deve alcançar 28.160 bilhões de litros, aumento de 1,4%. Para o açúcar, será o segundo ano consecutivo de queda para a produção. Já para o etanol é justamente o contrário. É a retomada, mais uma vez, aparecendo em torno da produção brasileira. Confira conosco, então, como é que fica essa estimativa. Aqui temos produção de derivados de cana-de-açúcar. Em verde, você tem a produção do açúcar. Em vermelho, a de etanol. O açúcar ele é mensurado em toneladas. Portanto, na 16/17, 38.690.000 toneladas produzidas. A 17/18, 37.860.000. Vem em queda. Açúcar na 18/19, 35.480.000 toneladas. Portanto, duas quedas consecutivas desde as 16/17. Nas colunas vermelhas, o que acontece? A produção brasileira de etanol. Na 16/17, 27.800.000.000 de litros. Na 17/18, praticamente em linha, 27.750.000.000 de litros de etanol. Já 18/19 sobe, ou a estimativa é de subida, para 28.160.000.000 de litros, de acordo com a Conab, em dados divulgados nesta quinta-feira, em torno do que deve ser a safra brasileira de cana-de-açúcar. E já que falamos da safra brasileira de cana, vamos saber agora como é que fica a situação de clima, previsão do tempo para a temporada 18/19 com Juliana Rezende. A safra de cana-de-açúcar começou recentemente ao longo do mês de abril em grande parte das áreas produtoras do Centro-Sul. Então, os produtores agora já começaram com as atividades de colheita das lavouras. A disponibilidade hídrica do solo vem caindo, isso porque o tempo mais seco é que vem predominando na maior parte do centro do país, principalmente entre o Sudeste e Centro-Oeste, alcançando até o estado do Paraná. Essa tendência de tempo mais seco e de permanência desse tempo mais seco acaba por favorecer o andamento da colheita das lavouras de cana-de-açúcar. E ao longo dos próximos dias não vai ser diferente, tem previsão de tempo firme mais uma vez. Essa massa de ar mais seco deve seguir atuando em grande parte do centro do país, alcançando áreas produtoras do Centro-Oeste e também do Sudeste. Apenas tem previsão de chuva nas áreas mais ao sul. Isso porque uma área de baixa pressão se forma próxima à costa da região sul, volta a trazer chuva. Essa chuva deve alcançar áreas produtoras do estado do Paraná até o interior paulista. Só que é uma chuva mais fraca, que não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo. Ao longo da segunda semana, entre os dias 9 e 13 de maio, as instabilidades agora alcançam um pouco mais as áreas centrais do país. Volta a chover em grande parte do estado de São Paulo, alcançando também até o estado do Mato Grosso do Sul. Só que essa chuva deve persistir, só que de maneira fraca ainda. Então, o acumulado deve ser baixo de água em 5 dias, ficando entre 5 até 15 milímetros. Nas demais áreas da parte central do país, como na região Sudeste, Minas Gerais, Norte Paulista, Goiás, grande parte do Mato Grosso e até o norte do Mato Grosso do Sul, o tempo firme, mais uma vez, vai seguir predominando. No decorrer do terceiro período, até pelo menos o dia 18 de maio, o tempo mais seco agora fica mais localizado entre o norte mineiro, Goiás e também a faixa leste do Mato Grosso. Nas demais áreas do Centro-Sul, as instabilidades voltam a se espalhar um pouco mais. Grande parte do estado de São Paulo chove, sul de Minas Gerais também e grande parte do Mato Grosso do Sul. O Paraná também segue recebendo pancadas de chuva. Nessas áreas, apesar dessa chuva ainda ser um pouco mais frequente, essa chuva deve seguir de maneira mais fraca e também de maneira mais irregular. Então, não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo, como a colheita das lavouras de cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Daqui a uma semana, no dia 10 de maio, a União dos Produtores de Bioenergia vai realizar a primeira aula-palestra agronômica de 2018, com o tema voltado à melhor produtividade no campo e custo. Quem tem mais detalhes é Gustavo D'Angelo.
Práticas atuais para ganhos de qualidade e redução de custos no plantio de cana-de-açúcar. É com esse tema que a União dos Produtores de Bioenergia, a UDOP, vai realizar sua primeira aula-palestra agronômica de 2018, no dia 10 de maio, aqui em Araçatuba, interior de São Paulo. Uma das palestras terá como tema meiose, oportunidade de redução de custo e aumento de produtividade, apresentando os conceitos de projeto básico, rotação de cultura, implantação, custos e vantagens do sistema. Outra palestra mostrará ganhos de produtividade com as melhores técnicas agronômicas na sistematização, conservação e preparo de solos. Também está programada uma palestra sobre automação de plantadoras de cana-de-açúcar e estudos de casos. Para participar da aula-palestra agronômica da UniUDOP, basta realizar a inscrição através do portal udop.com.br. Mais informações nos contatos que aparecem no seu vídeo. Gustavo D'Angelo para o SBA. E veja ainda nessa edição como estão operando os preços do café no Brasil. E também você vai saber todos os detalhes do debate sobre o Fundo Rural que o Agricultura BR, o Canal do Boi, promove nesta próxima segunda-feira. Nós voltamos em instantes. E na próxima segunda-feira, o Agricultura BR é especial. Isso porque vamos trazer em destaque um debate importante a respeito da adesão ao Fundo Rural, adesão ao chamado refis do Fundo Rural. Para falar a respeito deste assunto, especialistas e também a relatora do Fundo Rural, a deputada Tereza Cristina Corrêa da Costa, participa conosco e vai falar a respeito deste assunto, falando por que ela entende que a adesão do produtor rural é importante. Eu lembro que nesta última segunda-feira foi prorrogado por mais 30 dias até o dia 30 de maio essa adesão. Por outro lado, teremos a participação também de quem discorda, de quem não apoia essa adesão ao refis, como, por exemplo, a AproSoja do Mato Grosso. Por isso que o presidente Antônio Galvão participa também ao vivo conosco, dando seu ponto de vista a respeito do motivo que a diretoria da instituição, ela indica para que os seus produtores, para que os associados, eles não façam a adesão ao refis. Teremos ainda participação do advogado especialista no tema, Gustavo Passarelli, que estará conosco e vai responder, assim como os demais convidados, vai responder também os questionamentos dos telespectadores de todo o país. Então você já sabe, a edição do programa de segunda-feira é especial, você pode participar, mandar sua pergunta, é o Fundo Rural em destaque aqui na nossa programação. Atenção, cafeicultores, isso porque o mercado do café arábica registrou um dia de fortes ganhos nesta quarta-feira, primeiro dia útil do mês de maio. A alta no dia foi de quase 2%. Veja que o valor da saca saiu de R$ 440,67 na segunda-feira do dia 30 de abril, como na terça-feira foi feriado. Próximo dia útil foi nesta última quarta, dia 2 de maio. O valor da saca alcançou R$ 449,30. Para o valor do arábica tipo 6, bebida dura para melhor, a alta em apenas um dia foi de 1,96%, segundo a apuração do CPEA. Por aqui vamos saber como é que vem a referência internacional para o café, são os negócios em Nova York. Temos aqui as posições com mais um dia de ganhos. Uma posição de maio vem com dólar 22 centes mais 45 a libra-peso. Julho, $1 25 centes por libra-peso. O mesmo acontece na posição de setembro. Já para a posição de dezembro, os negócios estão em $1 30 centes mais 70 por libra-peso. As posições vão ganhando cerca de 1 cento de dólar nesta quinta-feira. O preço do café Conilon também registrou alta nesse primeiro dia útil do mês de maio. O valor da saca de 60 quilos do grão fechou o dia negociado em
no Espírito Santo a R$ 329,28. Foi mais um dia de elevação, seguindo a tendência vista nos últimos dias para este setor. Este mês de abril, que apenas começou, tem um dia útil, soma alta de 0,72%. Vamos ver como é que vem o Robusta agora negociado na Bolsa de Londres. É uma referência para o Conilon aqui no Brasil. Nós temos café Robusta nesta quinta-feira. O pessoal está posicionando aqui os negócios com café Robusta. Café Robusta que tem mantido nos últimos pregões a média de $1.700 por tonelada. É o que nós temos acompanhado. Não tem cedido abaixo disso, mas também não tem apresentado maiores ganhos. É hora de mais um rápido intervalo comercial. Ainda hoje, previsão do tempo especial para o Paraná. E ainda hoje você tem as últimas informações também do mercado da soja. Não sai daí, voltamos já. Agricultura BR de volta, trazendo agora os últimos destaques do setor de hortifruti do país. A menor produtividade das lavouras de cebola no sul do país e a dificuldade de importar o bulbo tem feito o preço subir no cenário interno brasileiro. De acordo com informações do CPEA, as condições climáticas anormais do fim do ano passado, que foram estiagem e chuvas fora de época, afetaram a produtividade e aumentaram a incidência de bulbos de menor calibre na região sul do país. Esse cenário resultou em um menor volume da hortaliça no Brasil, tendo em vista que a região sul abastece o Brasil entre os meses de novembro e abril. Dessa forma, as cotações foram mais altas e as importações favorecidas a partir deste mês. Além disso, o bulbo importado na fronteira de Porto Xavier, no estado gaúcho, vem sendo valorizado gradativamente por conta do baixo volume de cebolas na Argentina, que diminuiu na sua área plantada. Desse modo, as cotações do país vizinho também aumentaram e as negociações com o Brasil foram prejudicadas. Segundo colaboradores do CPEA, a hortaliça deve continuar se valorizando nas próximas semanas até que o volume da região nordeste do país se normalize. Destaque agora para a produção de alho no Brasil, trazendo um destaque especial para Santa Catarina. O setor vive um momento de crise, de acordo com o CPEA. As informações dão conta de que produtores catarinenses de alho travam uma batalha com a importação do produto chinês e argentino, que entra no mercado brasileiro com valor abaixo do praticado no país. Com isso, mais de 1.000 produtores catarinenses estão preocupados com a dificuldade para vender a produção e estimam que o prejuízo chegue a ultrapassar 60 milhões de reais. A situação é tão complicada que a Prefeitura de Frei Rogério, na Serra Catarinense, chegou a solicitar decreto de situação de emergência em função da crise no setor. Dados da Epagre mostram que 80% do produto produzido na região estão estocado em barracões. Este ano, o preço não está chegando a R$ 3,00 o quilo, valor que não paga o custo de produção, estimado em R$ 6,00. Por aqui vamos saber como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de hortifruti lá no estado de Santa Catarina. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. As lavouras de hortifruti da região de Santa Catarina vêm sendo beneficiadas ao longo das últimas semanas. As chuvas até ficaram um pouco mais irregulares, mas mesmo assim, apesar dessas chuvas não terem sido tão frequentes ao longo dos últimos dias, conseguiram manter o solo com mais umidade. Agora, os índices de umidade do solo na região de Santa Catarina variam entre 40% e 50%, o que é considerado satisfatório para o crescimento das lavouras de hortifruti. Para os próximos dias, tem previsão de chuva também. As áreas de instabilidades ainda seguem atuando em grande parte da região sul e Santa Catarina ainda deve receber pancadas de chuva. O volume de água fica um pouco mais significativo na faixa leste, onde a chuva é mais frequente e deve seguir mantendo o solo também com mais umidade. O volume de água na faixa leste fica em torno de 15 milímetros até pelo menos o dia 8 de maio.
A partir do dia 9, essas instabilidades ainda devem seguir atuando na região. A chuva agora até perde um pouco mais de intensidade no interior catarinense e na faixa leste essa chuva ainda deve persistir de maneira mais significativa. Então o volume de água ainda deve seguir mais baixo, não são pancadas de chuvas tão expressivas, mas devem seguir mantendo o solo com mais umidade. E durante o terceiro período, entre os dias 14 e 18 de maio, não é diferente, tem previsão de chuva mais uma vez, então até pelo menos o dia 18 de maio tem previsão de chuva nas áreas produtoras de hortifruti do estado de Santa Catarina. A expectativa é de que essa chuva, mesmo que mais fraca, ainda siga mantendo o solo com mais umidade, beneficiando grande parte do crescimento das lavouras de hortifruti da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a Carla Lauton, jornalista do Pecuária BR, já está aqui comigo para trazer os destaques da edição desta quinta-feira. Oi, Carla, boa tarde para você. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. O que vamos trazer nessa edição de hoje? Hoje vamos continuar com a cobertura da Expo Zebu, que é direto lá do Parque de Exposições Fernando Costa, em Uberaba. E também vamos trazer um levantamento do CPEA, que diz que no primeiro quadrimestre deste ano, os preços do boi gordo estão enfraquecidos. Segundo o CPEA, os preços no acumulado do ano já caíram quase 4%, Ju. Nossa, é um dado bastante expressivo. Então, mais destaques no Pecuária BR. Qual horário mesmo, Carla? Hoje às 17h50. Recado dado. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Ju. Por aqui, o Agricultura BR volta a falar das grandes feiras que acontecem pelo país. E uma das principais, a principal agrícola da América Latina é a AgriShow, que acontece em Ribeirão Preto. Por lá, há exposição de diversas tecnologias e também culturas. E as máquinas sempre trazem um grande destaque para a exposição. É o caso da John Deere, que sempre marca presença. Quem fala a respeito deste assunto é a repórter Sara Kirchhoff. Tradicionalmente, o grande chamariz da AgriShow, realizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, são as máquinas, os tratores, aqueles grandes tratores que são a atração do público, que sempre rendem boas fotos, aí o pessoal gosta de compartilhar e de postar depois. E isso, é claro, continua chamando a atenção aqui nessa 25ª edição. Só que, além disso, a preocupação maior das empresas que expõem aqui, esse ano são mais de 800 marcas, é de levar tecnologia, solução tecnológica para o campo, e isso acontece através dessas novas plataformas. Só que a gente sabe que existe ainda um grande gargalo na agricultura, que é a questão da internet. Existe muita tecnologia, as pessoas estão pensando em muitas soluções, só que a internet ela continua sendo uma restrição no campo, e isso acaba barrando aí que algumas coisas possam acontecer de uma maneira mais eficiente. Por isso aqui no espaço da John Deere este ano, eles estão trazendo a conectividade rural, que é justamente aí para atender esse gargalo. É isso mesmo, Maurício? É verdade. Sempre tivemos esse problema de como conectar as máquinas ao escritório, como coletar informação de maneira mais rápida e mais assertiva para o produtor. Nós temos as plataformas aí que fazem toda essa conexão do campo com o escritório, das informações da própria máquina e das informações agronômicas. E agora a John Deere traz como uma solução, uma novidade aqui no AgriShow, o sistema de conectividade rural, que vai levar conexão de internet às fazendas do Brasil. Hoje, geralmente na sede da fazenda você tem internet, mas você precisa ter conectividade em todo o campo, em todas as áreas de lavoura. E com a conectividade rural agora, nós vamos conseguir conectar as máquinas que estão operando lá no campo com a rede de internet e aí obter informações em tempo real, tomar decisão mais rápido, mais assertivo e, mais que isso, implementar na hora todas aquelas mudanças que a gente eventualmente precisa fazer durante a safra. E o impacto disso, Maurício, vai muito além da questão da produtividade e da rentabilidade, que é claro que são muito importantes, né, para o produtor, e é isso que a gente espera. Mas isso também atende aí um outro gargalo do agronegócio brasileiro, que é a questão da sucessão familiar, né? Os jovens, para ficarem no campo, eles querem essas tecnologias, eles estão se preparando para isso, e a gente precisa então que esses gargalos aí, que parecem pequenos, mas que tudo acaba se esbarrando nisso, que eles sejam resolvidos de alguma forma, né? Com certeza, a conectividade rural também vai impactar nisso, porque uma vez que a máquina leva a conexão de internet para o campo, você vai poder se conectar de todas as formas possíveis, com tablets, computadores, celulares, lá no campo mesmo. E aí essa nova geração, ela está sedenta por isso, porque você precisa de informação, você precisa fazer uma pesquisa rápida acerca de uma situação que está acontecendo ali no campo, você se conecta, faz a tua pesquisa, toma a tua decisão, e com certeza isso é um atrativo a mais para essas novas gerações que precisam de informação na palma da mão e de maneira muito rápida.
Tá certo, Maurício. Muito obrigada aqui pela sua participação. E a gente segue aqui na AgriShow, 25ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto. AgriShow 2018, Sara Kirchhoff para o SBA. Tá certo, Sara. Por aqui, o Agricultura BR, já encerrando, traz para você os valores que estão sendo praticados com a soja nos portos brasileiros. Começando pelo maior embarcador da oleaginosa do país, é o Porto de Santos, que traz aqui uma evolução que mostra uma igualdade entre o dia 25 de abril e esse dia 3 de maio para os valores da soja. No dia 25, o valor era de R$ 87,50 a saca. No dia 26, alcançou o maior valor para essa série, R$ 88,00 a saca. No dia 27, voltou a R$ 87,50 e no dia 30 caiu bem, caiu para R$ 85,00 a saca. No dia 2 de maio, sobe de novo para R$ 88,00 por saca de 60 quilos e volta a R$ 87,50. Portanto, aqui nesse acumulado de uma semana, preços estáveis para a soja no Porto de Santos. No Porto de Paranaguá, o preço pago pela saca da soja nesta quinta-feira também é de R$ 87,50. Veja só, no acumulado dessa semana por lá, há uma queda observada de pouco mais de 0,5%, uma vez que no dia 25 de abril o valor estava em R$ 88,00 a saca. Ele oscilou nestes últimos dias e se apresenta agora a R$ 87,50. A força que o dólar tem apresentado no mundo todo frente a um pacote de moedas faz com que os produtos norte-americanos de exportação acabem perdendo a sua competitividade. Como a alta é muito forte, isso começou a influenciar também as commodities agrícolas, como é o caso da soja. Observe aqui que soja vem para mais um dia de queda lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Posição de maio a $10,28 o bushel. Julho, $10,37 por bushel. Agosto, $10,40 o bushel. Setembro, $10,38 por bushel. As perdas estão entre 4 e 5 centes de dólar nesta quinta-feira. E agora vamos acompanhar ele, então, o dólar comercial aqui no Brasil, que nesta quinta-feira vinha oscilando pouco em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,54 mais 9. Agora a moeda vem caindo levemente, baixa de 0,18%, também na casa dos R$ 3,54, negociado na venda a R$ 3,54 mais 2. E essa edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, muito obrigada pela companhia, obrigada pela participação. Não se esqueça que no fim da tarde tem a terceira edição com o resumo do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.